Esse é o vídeo de apresentação da minha prova. Bom, a primeira questão aqui então está dizendo o seguinte: desenvolva um programa em Java que tem uma função chamada popN para desempilhar n elementos a partir do topo da pilha passada por parâmetro. Bom, na primeira questão então, eu criei um método que retorna uma pilha. Ele recebe como parâmetro uma pilha na qual eu vou desempilhar os valores dela e a quantidade de valores que eu vou desempilhar. Cria aqui então uma pilha auxiliar que tem um número máximo de valores, a quantidade de valores que eu vou desempilhar da pilha original. Cria essa variável total que eu vou explicar depois e um for, e depois eu retorno a pilha auxiliar. O for ele funciona da seguinte forma: ele vai executar enquanto o i for menor do que a quantidade de valores que eu quero desempilhar, e enquanto o i for menor que a variável total. A execução do for é da seguinte forma: eu chamo o método empilha da pilha auxiliar e passo como parâmetro o método desempilha da pilha original. Então, toda vez que eu desempilhar um valor da pilha original, eu empilho ele na auxiliar. A variável total ela funciona da seguinte forma: ela recebe o total de elementos da pilha original antes de começar a desempilhar. Por quê? Toda vez que o for desempilha um valor da pilha original, esse total de elementos ele diminui. E aí o que acontece? Se eu passasse esse total de elementos aqui, dependendo do valor de n, poderia rolar um bug e acabar não desempilhando a quantidade de elementos que o usuário pediu. Então eu salvo esse total de elementos na variável total aqui e passo ela como parâmetro. Nesse método aqui, eu retorno uma pilha, porque para mim faz mais sentido, porque o método desempilha ele retorna valores inteiros. Então não faz sentido eu alocar todos esses valores inteiros em um vetor, ou em uma string, ou em um array list. Para mim faz mais sentido alocar eles em outra pilha. E aí eu retorno para o usuário. Se no enunciado eu estivesse pedindo para alocar em um vetor ou em outra coisa, aí eu retornaria. Mas como no enunciado não diz nada sobre isso, então eu estou retornando em uma pilha. Então aqui eu vou executar só para ter um exemplo. Então aqui eu tenho uma pilha com 20 valores, atribuo 20 valores a essa pilha, de 0 a 19. Chamo o método mostraPilha dessa pilha original, com os 20 valores dela. Depois eu atribuo essa pilha auxiliar à pilha que é retornada do método popN, passando essa pilha original e 15 valores. Aí depois eu mostro aqui a pilha auxiliar, ou seja, todos os itens que eu desempilhei da pilha original, e a pilha original depois de ter seus itens desempilhados. Então, deixa eu executar aqui. Então aqui, ó, ela tinha 20 valores, de 0 a 19, desempilhei 15, do 19 ao 5, e restou só 5 valores, que é de 0 a 4. Então deixa eu colocar aqui 2. Então tá aí, ó. Tinha de 0 a 19, desempilhei o 19 e 18, sobrou até do 0 ao 17. A segunda questão, então, pede aqui para desenvolver um programa em Java que tem uma função que inverta todas as posições de uma lista simplesmente encadeada. Essa função deve usar apenas uma fila auxiliar para isso. Então aqui eu tenho o método da minha segunda questão. É o método inverte das listas. Eu criei ele dentro do objeto, ele não retorna nada e nem precisa de nenhum parâmetro. Então o que acontece? Eu criei aqui minha lista auxiliar e criei um for. O for ele funciona da seguinte forma: eu crio uma célula e atribuo a essa célula o primeiro valor da minha lista original. Esse for ele vai executar enquanto essa célula for diferente de nula, e ao final da execução ele vai pegar o próximo valor dessa lista. E aí o que acontece na execução? Eu vou sempre adicionar no começo da minha variável auxiliar o valor da célula. Só que a célula está na ordem do primeiro para o último da minha lista original. Então o que acontece? Ela está com o primeiro valor aqui e vai adicionar aqui no começo. Na próxima execução, esse primeiro valor ele vai ser empurrado e ela vai adicionar o segundo valor da minha lista original em primeiro dessa lista auxiliar.
E aí ele vai adicionando e vai empurrando. Ou seja, no final do for, o meu primeiro valor da lista original, ele vai estar em último, ele vai ser empurrado para o último da minha lista original. E o último valor da minha lista original, ele vai ser o primeiro da minha lista auxiliar. Ele vai ser adicionado no começo e aí a minha lista auxiliar ela vai ficar exatamente invertida à minha lista original. Então o que eu faço? Eu pego o primeiro valor da minha lista auxiliar, atribuo à minha lista original e o último da lista auxiliar à minha lista original. Agora eu vou executar aqui só para dar um exemplo. Então aqui eu crio uma lista, atribuo 5 valores a ela, de 0 a 5. Chamo o método mostraLista para mostrar ela do jeito original e chamo o método inverter em cima dessa lista e depois mostro ela de novo. Então vou executar aqui. Pronto. Ele criou valores de 0 a 4 aqui. Eu chamei o método, aí ficou de 4 a 0. Deixa eu mudar aqui. Vou colocar 10 valores. Então eu vou executar aqui. Então foi de 0 a 9. Inverteu de 9 a 0. Bom, a terceira questão, ele quer o seguinte: desenvolva uma tabela hash em Java para strings, onde a sua função de dispersão vai distribuir as inserções em um vetor principal de 28 posições. As 26 posições iniciais devem ser para strings que começam com respectivamente com as 26 letras do alfabeto, contando com W, Y e K. A penúltima posição do vetor deve ser usada para strings que começam com números e a última posição deve ser para strings que começam com todos os demais caracteres possíveis. Bom, a terceira questão é o método adiciona na minha tabela hash. Bom, esse método ele é dividido em dois, no adiciona e na função hash. Bom, como vai funcionar? Esse método eu fiz ele dentro da minha classe tabela. E o meu único parâmetro é a string que eu vou adicionar. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu faço aqui é criar essa variável code. E essa variável code vai receber o retorno dessa função hash. E aí eu vou chamar essa função hash e passar a string que eu vou adicionar como parâmetro. Aqui na função hash, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa string, vou passar ela toda para minúsculo e vou pegar o primeiro caractere dela. Esse primeiro caractere eu vou adicionar essa variável code, vou adicionar na verdade o código da tabela ASCII desse caractere. Então, eu vou ter o código dele dentro da tabela ASCII. Nesse primeiro if aqui, eu vou ver se esse código ele é maior ou igual a 97. Por quê? O 97 é o código da letra A minúscula. Então, das letras de A a Z minúsculas vão de 97 a 122. Então, eu vou ver se esse código ele é maior ou igual a 97. Ver se ele é uma letra de A a Z. Se for, eu vou validar se esse código menos 97 é menor que 26, que é a quantidade de letras de A a Z. Se for menor, então eu vou retornar vou retornar o resto da divisão do código por 97. Então eu vou retornar a posição que eu vou adicionar essa string. Se não for, então eu vou retornar 27. Por quê? Porque se esse código ele for maior que 97 e a subtração dele de 97 for maior que 26, quer dizer que ele não é uma letra de A a Z. Ele então é um caractere especial. Então eu retorno aqui 27, que é a posição onde eu vou adicionar as strings que começam com caractere especial. Se esse código ele for menor que 97, então ele vai cair nesse else aqui. Nesse else, eu vou verificar a seguinte coisa. Vou ver se esse código ele é maior ou igual a 48 e menor ou igual a 57. Se ele estiver nesse intervalo, então eu vou retornar 26, que é a posição onde ficam as strings que começam com número. Porque 48 é o código na tabela ASCII do caractere 0. E o 57 é o código na tabela ASCII do caractere 9.
Então, se tiver nesse intervalo, quer dizer que é um número de 0 a 9, que começa, né? A string começa com um valor de 0 a 9. Se não for, então só pode ser um caractere especial. Então eu retorno o valor 27. Então aqui na minha tabela, na minha função adiciona, eu vou receber nesse código aqui a posição no meu vetor de ArrayLists que eu vou adicionar a minha string. Então eu vou receber aqui, vou ver se nessa posição do vetor já tem um ArrayList criado. Se não tiver, então eu vou criar. E aí, por fim, eu vou simplesmente dar um ponto .add da minha string dentro desse ArrayList na posição code que eu busquei aqui na função hash. Bom, agora eu vou testar aqui só para ter um exemplo. Então aqui eu criei o tamanho do meu ArrayList, que é 28. Criei a minha tabela hash. E adicionei alguns valores aqui. Então adicionei o valor 2 Breno, Z Breno, 1 Breno, A, enfim, e assim por diante. E aqui eu criei um for para ir mostrando essa tabela hash. Então eu vou executar aqui. Então aqui, a primeira coisa que eu mostro é a posição na minha tabela hash. Então aqui é a posição do vetor e aqui o ArrayList dentro dessa posição. Então os que começam com A estão na primeira posição, começam com B na segunda e assim por diante. Até que chega aqui na última, que é o Z, na posição 26 os números e na 27 os caracteres especiais. A última questão, então, está dizendo o seguinte: faça um programa em Java que tem uma função onde passa uma árvore binária em um número de um nó por parâmetro. Retorne o número do nó pi. Bom, agora é a questão 4. A questão 4 é o método busca pi dentro de uma árvore. Resumindo, é um método onde eu vou buscar o pi de um valor dentro de uma árvore, que eu vou passar como parâmetro. Eu retorno aqui um integer, porque se eu fosse retornar um int, não daria para retornar null. Então eu retorno um integer. Os parâmetros é a árvore onde eu vou fazer a busca e o valor que eu quero buscar. Bom, eu começo o método aqui então, verificando se o valor que eu estou procurando ele é menor do que o valor do meu nó atual. Se ele for menor, então eu vou buscar no lado esquerdo do meu nó. E aí o que acontece? Eu vejo se o filho esquerdo ele é null. Se ele não for null, eu vejo então se o valor dele é igual ao valor que eu estou procurando. Se for, então eu retorno o meu NOR atual e não o que tem o valor igual, porque eu quero retornar o valor do pai e não do valor que eu estou procurando. Se não for, se o valor do filho esquerdo não for igual ao valor que eu estou procurando, então eu vou retornar esse método de forma recursiva, passando o filho esquerdo e o valor que eu estou procurando. Caso o filho esquerdo seja nulo, eu vou retornar então null, porque quer dizer que o valor que eu estou procurando não existe dentro da minha árvore. Caso então o valor que eu esteja procurando seja maior que o meu nó atual, eu vou verificar o seguinte: se o valor que eu estou procurando for maior do que o valor do meu nó atual, eu vou procurar no lado direito do meu nó. E aí vai cair nesse else aqui. E aí a primeira coisa que eu vou validar aqui é se o nó filho direito é nulo. Se ele não for nulo, eu vou ver se o valor dele é igual ao valor que eu estou procurando. Se for, então eu retorno o meu nó atual, que é o pi, o valor do meu nó atual. Se não for, se o valor do nó filho direito não for o valor que eu estou procurando, então eu retorno de forma recursiva, passando o nó filho direito
e o número que eu estou procurando como parâmetro. Caso o nó direito, nó filho direito, seja igual a nulo, então eu vou retornar null, o que quer dizer também que esse valor não consta na minha árvore. Bom, agora eu vou rodar aqui só como teste mesmo. Então aqui eu crio uma árvore e aqui eu crio a variável quantidade para setar a quantidade de valores que eu vou criar para essa árvore. Então aqui eu crio um elemento, do tipo elemento, um genérico. Atribuo a esse elemento um valor aleatório de 0 a 19. Vou mostrar esse valor na tela e vou inserir esse elemento dentro da minha árvore. E no caso aqui, eu vou fazer isso 5 vezes. Então eu vou atribuir 5 elementos com valores de 0 a 19 dentro da minha árvore. Eu criei aqui um scanner e eu vou mostrar na tela o retorno do meu método busca_py, passando a minha árvore e um valor que eu digitar como parâmetro. Então eu vou rodar aqui. Rodando aqui, então ele adicionou à minha árvore o valor 6, 0, 14, 18 e 19. Então eu vou procurar aqui o pai do valor 18. É o 14. Correto, porque o primeiro é o 6, o 0 entrou à esquerda, o 14 entrou à direita e o 18 entrou à direita e à direita do 14. Então o 14 é o pai dele. Então deixa eu buscar aqui de novo. Deixa eu buscar o 6. Então o valor do pai do 6 é o 16, correto. Então é isso.